o olho ele é o único órgão exposto para fora da sua cavidade. Só que desde a formação do olho, existe a questão de erros de formação por causa do crescimento. Então é tudo uma questão de genéticas, a gente pode colocar assim entre aspas, e eu brinco um pouquinho e falo que algumas coisas são um presente do universo. Eu costumo brincar assim. Só que igual você perguntou em questão de crianças e em questão também sobre uso de óculos por causa do envelhecimento, é porque existe 2 diferenças no globo ocular. Se existe a diferença que é, primeiro, erro refrativo, erro de crescimento do olho, que ele já é uma coisa que ele começa ali desde a formação ali, da criança dentro do ventre da mãe, e existe o cansaço do envelhecimento do seu órgão. Então são 2 coisas completamente diferentes. Então no mundo ocular, existe a divisão, que é a divisão de erros refrativos, existe a divisão de patologias oculares. Patologias oculares envolvido questão de doenças. Erros refrativos, erro de crescimento do seu olho. Geralmente grau nada mais é do que a pessoa usa abaixo dos 40 anos, talvez um simples má desenvolvimento do crescimento do olho. Um olho pode crescer a mais, um olho pode crescer a menos dentro da cavidade craniana. Então, quando a gente pensa assim, por exemplo, sobre a questão do envelhecimento, igual você citou aí que está sendo o caso, que está levando você a usar óculos, ele é uma coisa que vem depois dos 35 anos de idade. Nossos olhos, ele tem um trabalho muito rápido. E esse trabalho muito rápido, ele deriva a questão de músculos. Então, internamente do seu olho, existe uma lente que é a sua lente natural, hoje conhecida na ciência como a lente cristalina. Essa lente cristalina ela é presa por 2 alças. Um leve exemplo, brincando com você aqui. Você pode ver que, olhando diretamente para o meu rosto, eu estou aqui fazendo um joinha na mão. Você consegue ver esse joinha, Sim. correto? Só que você vê esse joinha nítido olhando para o meu rosto? Não. Por quê? A nossa visão ela só tem a nitidez naquilo que você foca. Tudo isso que dá na sua visão lateral, essa visão panorâmica, é uma visão arquivada. Dentro disso daí, o que você foca é o estímulo de um músculo fazer um trabalho de esticar e também comprimir, a miose e a medriose, para poder te dar o foco ocular. E através desse foco ocular, quando você tem ele, através desse músculo, quando você completa 35 anos de idade, esse músculo ele começa a ficar duro. E ele começando a ficar duro, ele começa a tirar alguns focos seus. Por exemplo, inicia com foco, que é o foco de perto, que é o mais comum de todo quando a pessoa começa a passar dos 40 anos de idade. Muitas das vezes hoje as pessoas acham, igual você comentou, é por causa de tela, é por causa disso. Não, isso é tudo um envelhecimento natural de um órgão que foi criado aí para você, que é o globo ocular. Então, muita gente assusta com isso. Ah, vou ter que usar óculos. Ah, é uma coisa assim, muito, como é que eu posso colocar uma palavra? Muito assustador, vamos colocar assim. Não, a única coisa que você faz com o óculos é uma ajuda para um globo ocular seu que não está funcionando mais corretamente. Olha, você deu um nó na minha cabeça, foi tanta informação, é complexo, é uma coisa assim, mas que explicação, tenho Que certeza que legal, hein? quem usa óculos, quem tá precisando, vai ter um olhar diferente para isso. E eu lembro muito bem de uma história rapidinho, um amigo meu que trabalha comigo falou assim: "Olha, quando eu descobri que eu tinha usado óculos, eu fiquei tão chateado". No meu caso também, vou confessar a verdade, né, porque todo mundo brinca muito, fala: "Nossa, seu olho é bonito, seu olho é lindo, você tem um olho azul, e tal". E aí quando falou: "Ah, vai ter que usar óculos", eu falei: "Nossa". E um amigo meu falou assim que ele estava num ponto de ônibus, trabalha comigo lá, grande abraço pra ele, tá na Rádio Confidência, meu amigo Celso Júnior. Ele falou que ele chegou num ponto de ônibus e já tinha descoberto que ele teria que usar óculos, aí ele falou: "Nossa, que chato". Porque ele fica chateado Com com certeza. coisa de estética, tem gente que gosta do óculos, tem gente que não gosta, depois veio as lentes. Aí ele olhou para o lado e viu uma criança que naquela época, eu não sei se ainda existe hoje, chamado óculos garrafão, né, aquele que você via aquela lente, parecia que era um fundo de um copo e tal. Ele olhou para o lado e falou: "Obrigado, senhor, vou usar meu óculos e tal". Olha, agora a gente vai começar as perguntas, mas agora você deu um nó na minha cabeça com essa informação que o que É, que o que o olho é o único órgão fora da nossa cavidade, né, correto. e essa coisa de não é só a idade que leva a gente a usar o óculos além das doenças, né, pessoas com glaucoma, enfim, pessoas jovens, então as telas eu acho que contribuem, igual você falou, mas nem é exatamente a tela, o tempo que você fica, mas na verdade é a sua necessidade. E
Ô Wesley, quais são os tipos primeiro, você indica a pessoa eu fico vendo um movimento aí, eu fico um pouco preocupado antes disso que eu acho que é prejudicial, né. Eu acho que deve se procurar um laboratório qualificado, procurar um real oculista, e eu fico meio impressionado que tá vendendo óculos em tudo quanto é lugar. Tem óculos em banca, tem óculos se bobear em supermercado, óculos de grau em farmácia. Isso aí, na minha humilde opinião, eu acho que isso pode ser uma coisa que vai agravar muito mais a visão de quem tem um problema, é o chamado barato que sai caro. Dá uma lapidada rapidinho antes da primeira pergunta sobre isso, um conselho para as pessoas que estão comprando óculos em banca, em farmácia, nos lugares que não são adequados. Uma lapidada rapidinho pra gente. Correto. Igual você falou aí, Rodrigo, quando eu comecei a explicar sobre a questão do envelhecimento do músculo do olho, né? A gente, primeira coisa que eu sempre recomendo para todo mundo é realmente estar procurando o seu oculista dentro da profissão ali, correta. Hoje temos aí a divisão das profissões como o oftálmico, o optométrico, que é o optometrista, mais o contatólogo, mais o técnico óptico e mais o ortóptico, que tudo envolve dentro do globo ocular. Quando você, por exemplo, adquire, esses óculos que nós, hoje chamamos, tem um apelido dele ali chamando de lentes corretivas do Paraguai, o Xing-Ling, né, e muita gente ali, das vezes não faz um determinado exame para saber o que tem na visão. Se ele não sabe o que ele tem na visão, ele não consegue automaticamente, medicar corretamente. Isso, que o uso do óculos ele é mais ou menos nessa pegada. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Comentei com você que a partir dos 40 anos começa a dificuldade da pessoa ali da visão de perto. Sim. Esses óculos quando você vê na farmácia, vê em banca, vê em supermercado, você vê eles corretos, eles são uma lupa para ajudar a falha daquele músculo. Então, cada idade que você completa, você já tem um grau programado para aquilo. Só que quando você não sabe se você tem só aquilo, porque pode desenvolver, igual eu falei para você, existe o meio refrativo e existe o meio que é o meio patológico. Se você tem alguma doença e usa esses óculos sem saber que você tem essa doença, só simplesmente que você não está enxergando, você coloca ele e você começa a enxergar, você pode agravar outras coisas mais sérias. O uso dele, geralmente, hoje, ele é muito comercializado porque é um óculos hoje que todo mundo consegue ter acesso a ele. Então, dentro disso, se você usa ele de forma errônea, que é onde é que eu deixo aí o meu comentário para todo mundo, vocês podem acabar agravando a sua situação ocular, simplesmente por não saberem o que vocês realmente têm na visão, usando esses óculos que, na maioria das vezes, não são óculos adequados. Esse seria a palavra correta que eu colocaria para isso. Bacana. Agora, conta pra mim, quais são os tipos de lentes mais procuradas hoje em dia e o que você recomenda para quem tem dificuldade com as lentes multifocais? Ótima pergunta. Hoje, para você ter uma noção, o multifocal no Focal. mercado isso. Perdão. O multifocal, o próprio nome dele já se fala, multifocos. Ele é o óculos mais, problemático do mercado, eu posso colocar com esse nome. É o perto longe, longe perto? Perto, longe, longe, perto, o longe, perto intermediário. Por isso que ele se chama multifocal. Talvez alguém aí, esteja nos assistindo, pode lembrar aí de uma época mais antiga, vós ali ou bisavós ali, que eles antigamente usavam uma lente que tinha uma meia-lua nela. Você já chegou a ver essa lente ou nunca chegou a ver? Já, já. Essa lente aí, Tipo aquele retrovisor do Isso. carro também que Isso. tinha a parte de cima, uma parte embaixo. Achou correto, Sim. isso mesmo. Parecido, né? Parecido. Essas lentes aí, elas eram conhecidas na época como bifocal, porque ela só existia 2 focos nela. Então, lentes corretivas hoje, elas existem eu posso colocar para você 3 configurações. Conhecido como monofocal, que o próprio nome já se fala, um foco só, conhecido ali como visão simples. Bifocal, que eram essas lentes que hoje elas ficaram ultrapassadas, não são muito fabricadas hoje mais, não investem na tecnologia dela. E a mais polêmica de toda, as multifocais. Elas hoje, para você ter uma noção, quando a gente fala sobre elas, é um leque muito grande no mercado sobre lentes, e em diversos valores. Então, igual comentei com você no início, que você ficou meio que perdido ao entender, o mundo das lentes também é um leque que você também fica perdido. Então, como você não tem o conhecimento daquilo,
Na maioria das vezes você esbarra em vários lugares com lentes com valores muito alto, que lentes também com valores muito baixo e todo mundo falando que é multifocal. Só que cada lente, ela possui um nome, cada lente ela possui o seu aspecto e cada lente possui o seu campo visual, que é isso que demanda muito nessas lentes multifocais hoje. E questão de procura, igual você me perguntou, as procuras das lentes, ô Rodrigo, elas são baseadas hoje no mercado, eu posso colocar por mais questões de valores. Hoje a gente coloca o quê? De 100%, a gente pode colocar que um leque de 30 a 40% são as pessoas que realmente procuram lentes que vão dar uma qualidade visual confortável. Outras pessoas só procuram só questão de valores. Quanto mais em conta, melhor a lente para mim. E da maioria das vezes não conseguem ter uma boa adaptação com essa lente. Tem um grau, faz ali o seu grauzinho bonito, tá bom? Dentro ali com o seu oftalmo, com o seu optometrista, trazendo ali a questão do que falta no seu olho, que eu costumo brincar e falo que o óculos é a nossa bengala, é o nosso apoio ocular. E por não ter o conhecimento do leque grande de lentes que tem, as pessoas ficam perdidas nisso e através disso vão realmente procurando questão valores.